Nós louvamos a Deus por esta noite. Quero agradecer a oportunidade, o convite do pastor. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Aqui viemos para ouvir a voz do Senhor. Aqui viemos para adorá-lo, bendizê-lo, sermos marcados pela sua palavra, sermos completamente tocados pela ação do teu Espírito. Por isso, nessa noite, comece a orar você mesmo. Fala, Senhor, tu sabes o que eu necessito, tu sabes o que eu preciso, a medida que eu preciso, e eu te suplico, Senhor, desça sobre mim a tua dose mais forte, a tua palavra, o teu amor, a tua grandeza, a tua presença. Obrigada, Pai, pela reunião dos santos nesta noite. Te louvamos pelo teu poder, te louvamos pela tua graça, te louvamos pela tua virtude, te louvamos por todas as coisas que o Senhor tem feito e ainda fará em nosso meio. Te agradecemos, Pai, porque tu és bom e a tua bondade dura para sempre. Oramos porque cremos em nome de Jesus, amém? E amém. Adoramos ao Senhor nesta noite e bendizemos ao Senhor porque Ele nos criou, irmãos. Tem sido falado desde a primeira quarta-feira de setembro sobre supere a rejeição, supere perdas, supere ansiedade. E hoje falaremos sobre supere o medo. Agradecemos ao Senhor porque Ele nos formou, desde o ventre da nossa mão. A criação de Deus, ela foi feita e tudo que Deus fez é bom. Vira para a pessoa que está ao seu lado falar, tudo que Deus fez é bom. E Deus criou também o medo, você crê nisso? Dentro de nós nascemos com medo. Quem é pai aqui, levanta a mão. Né? Os recém-nascidos, né? Os avós também, né? Que são pais pela segunda vez. Os recém-nascidos, quando nascem, eles são geralmente envolvidos com uma manta, ou com, esqueci o nome agora, coeiro. Porque eles precisam de sentir-se seguros. Eles precisam perceber que estão acolhidos, eles estão seguros, aconchegados. Os recém-nascidos saem do ventre, o primeiro ano de vida ainda desse jeito, e vai crescendo e vai amadurecendo. E vai se conscientizando com mais tempo de vida. Não é diferente conosco. Somos filhos amados do Pai. E nós precisamos de sentir a presença do Senhor em nossa vida. Precisamos de sentir o aconchego de Deus. Precisamos de sentir o abraço. Quando Deus usa pai, mãe, filho, irmãos, parentes, amigos. Mas o Senhor diz na sua palavra que Ele é o Deus conosco. E o recém-nascido, assim que percebe, quando colocamos ele no berço, assim que percebe a ausência do responsável, e estou sozinho. O que eles fazem? Choram quando é muito educado, né? Porque quando berra e quer voltar para o colo, quer voltar para o aconchego, quer voltar para o acolhimento, quer voltar para a segurança. E nós, como os filhos de Deus, nós precisamos de sentir a presença de Deus e estarmos conscientes de que nós estamos no colo do Pai. Porque senão nós choramos também, choramos de outra forma, né, irmãos? Sofremos a ausência, mas nós, como filho amado do Pai, nós precisamos do abraço, do aconselho, do acolhimento, do colo. E isso é o antídoto para estarmos combatendo o medo natural. Existem em nós vários tipos de medo. Existem tipos de medo e níveis de medo. Medo natural. O medo mediano e o medo exacerbado, o medo irracional, vamos supor assim. A pessoa começa a sentir o medo e ela às vezes não sabe identificar o motivo que gerou aquele medo. Mas nessa noite
Eu quero dizer a você em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu um espírito de medo ou covardia, mas de poder, amor e de moderação. O Senhor derrama sobre nós isso, porque nós não estamos só, o Senhor está conosco. Salmo 56, versículo 3 diz, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 23, 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. Nós não estamos só, todos nós sentimos medo. Medo do desconhecido, medo do que está acontecendo no mundo, medo do que está acontecendo no Brasil. Nós podemos vencer o medo, irmãos. Por isso a ordem repetidas vezes na Bíblia é: não temas e não tenha medo. Fala para a pessoa do seu lado, não temas, não tenha medo, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O medo está em nós de forma natural e necessária. O objetivo do medo é nos proteger. Presta bem atenção. O medo natural, o objetivo dele é nos proteger e nos manter atentos e preparados. Ele funciona como se fosse um empurrão na nossa vida, para agirmos com atenção e de forma cautelosa. No entanto, quando o medo se torna excessivo, persistente, desproporcional em relação ao estímulo que ele deixa de ser protetor e passa a ser limitante. Por isso, então, quando o medo ele sai da naturalidade e começa a ser um fator de paralisação, um fator de temor, um fator de modificação de vida diária, um fator de fazer a pessoa olhar para o lado, olhar para o outro, sem motivo nenhum, se paralisar, aí sim, temos que estar atento. No entanto, o medo, quando se torna muito excessivo, é necessário que nós venhamos a observar. Porque há estímulos, eles são naturais. Quando somos surpreendidos por alguma situação que nos causa medo, por exemplo, um barulho que acontece muito forte, um desastre, uma batida, estamos caminhando em silêncio e acontece alguma coisa que nos sobrevém de forma repentina, o nosso organismo responde de maneira a reagir àquela situação para nos proteger. É liberado na nossa corrente sanguínea adrenalina e todos os neurotransmissores e todos os hormônios para nos favorecer, para fazer a fuga. Porém, quando isso começa a ser repetidamente e dioturnamente ocorrendo, e começa a ficar de uma forma muito elevada e grandiosa, isso significa que foi ativado no nosso organismo alguns sintomas, nos trazendo sobre nossos corpos vários tipos de reações e pensamentos. Como, por exemplo, gaguejar. Alguém já apresentou trabalho, né? Ensino médio, fundamental, faculdade, primeira vez que te dá um microfone, quase ninguém gagueja, fica com a mão gelada, não é verdade? Isso tudo é natural, né? Isso tudo faz a gente transpirar, igual eu estou aqui, ó, transpirando. Né? Por quê? É natural, estamos vivos, amém? Estamos vivos, nós temos reações no nosso organismo, graças a Deus o nosso organismo responde aos estímulos externos. Uma grande plateia dá a nós meio que um pavor, mas nós precisamos enfrentar, não podemos voltar atrás, não podemos desistir, não podemos ficar desestimulados. Muitas vezes nós deixamos que os nossos pensamentos, damos linha, damos corda nos pensamentos ruins, e gera, consequentemente, sentimentos ruins. E gera, consequentemente, comportamentos ruins. É uma cadeia. E isso inicia na nossa vida, na nossa mente. Por isso, a palavra de Deus nos ensina que devemos estar atentos a tudo aquilo que vamos pensar. Nós vamos já ver sobre isso. Nós estamos falando sobre o gaguejar, a reação do nosso organismo frente a um grande desafio, a uma grande dificuldade. Quando estamos diante de uma grande plateia, diante de uma situação que traz a nós o medo natural.
ele só não pode ser transformado para um medo moderado e, quem sabe, o irracional, né? À medida que nós vamos avançando e conhecendo sobre o medo, identificando o medo, nós vamos observando a reação do nosso corpo. E nós precisamos estar atentos, porque existem alguns transtornos na vida do ser humano que são desencadeados por constantes estímulos diários, né? Às vezes vendo uma situação diariamente, né? Como na pandemia, né? Não sei quantos ficaram vendo a televisão o tempo todo, mas os noticiários da estatística, etc. Eu não sei quantos já chegaram até a desligar na época a televisão, porque já não aguentava mais ouvir notícia ruim, ouvir de morte, ouvir disso. Quem percebeu isso no seu organismo, levante a mão. À medida que você vai ouvindo notícias ruins, aquilo vai acumulando no seu organismo, e se você não desliga, é como se aquilo tivesse uma roda e que não parasse nunca mais de aumentar. Né? E nós precisamos identificar isso em nós. Existe o transtorno da ansiedade, fobia social, pânico, que começa a gerar sintomas no nosso organismo, aceleramento do coração, batidas cardíacas. Isso faz o nosso organismo pensar: eu estou com algum mal. Eu estou com alguma doença. Eu estou sentindo o meu coração bater muito forte. Né? E a pessoa começa, então, a piorar os pensamentos. Eu vou morrer, eu vou infartar, eu vou isso, eu vou aquilo. E começa um ciclo vicioso. É necessário que venhamos estar atentos, porque essa hiperativação gera sintomas físicos que precisam ser paralisados. A falta de ar, dor no peito, a tontura, tremores, reforçando a ideia de uma situação de perigo. Mas eu não vim aqui para falar só sobre o medo. Eu vim para falar para você como conseguimos superar o medo. Você já passou na sua vida algum momento de muito medo? De 0 a 10, você consegue classificar um momento top de medo na sua vida? Levante a mão alguém que já passou por muito medo. Muito. Isso. Né? Então, há uma notícia que ouvimos, né? Alguma situação que nos deixa apreensivo de sobremaneira a ponto de perder sono. Né? O problema não é sentir medo, irmãos, mas nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Ele não pode nos fazer desistir, ele não pode nos fazer voltar atrás. Por isso é necessário que venhamos a estar atentos. Deu alguma coisa aqui, só um minuto. Venhamos estar atentos a tudo aquilo que precisamos. Há muitos tipos de medo. Um deles é medo de falhar, medo de ser desaprovado, medo do velho, medo do novo, medo da doença, medo da viuvez, medo da velhice, medo dos relâmpagos, medo do trovão. Quem tem medo de trovão aqui, levanta a mão. Medo paralisante. Graças a Deus, ninguém tem. Mas a palavra de Deus fala em Mateus 8, versículo 24 a 26. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundaram o barco, e Jesus, porém, dormia. E os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva, porque vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos, o mar, e ficou tudo calmo. Existe tempestade do lado de fora e existe tempestade do lado de dentro da nossa vida. Muitas vezes está tudo calmo por fora, mas por dentro está tudo agitado. E você com cara de paisagem. Você fica assim com a cara assim, tentando, né, botar os dentes para fora e está tudo bem. Como a Sulamita. A Sulamita estava com um filho morto. E alguém perguntou para ela: está tudo bem? Ela falou: vai, tudo bem. Eu não sei até que ponto você aguenta permanecer nesse lugar. Eu quero te convidar nessa noite a vir colocar no altar aquilo que mexe com você. A tempestade que mexe com a sua mente, que mexe com o seu coração, que mexe com a sua emoção, que mexe com o seu sentimento, que mexe com o seu estado físico ou emocional.
se você tem passado por tribulações, passado por lutas, passado por tempestades, está em nosso meio Jesus que acalma a tempestade, repreende o vento e aquieta o mar. Ele está no meio de nós, Ele está conosco. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Precisamos crer, precisamos alimentar os nossos pensamentos. É necessário, irmãos, que a gente venha estar modificando a nossa vida diária, do que colocamos para dentro, do que nos alimentamos, do que quanto tempo levamos para colocar na nossa mente a palavra do Senhor. Porque, irmãos, há uma grande luta para fazer você distrair diariamente e fazer você se voltar para outras situações, substituindo o tempo substituindo o tempo da vida espiritual para você avançar espiritualmente e subir. É necessário nós confiarmos mais no Senhor. Quantos confiam no Senhor? Levanta a mão. Claro, todo mundo confia. Só que existem níveis de confiança. Qual é o nível de confiança? Da sua confiança no Senhor. Aqui, os discípulos, Mateus 8, eram simplesmente pescadores. Irmãos, pode imaginar pescador ter medo de tempestade? Oi? Pescador não tem medo de tempestade, ele é treinado. Ele é diariamente em contato com o mar. Então ele não tem medo. Porque ele tem a vivência, ele tem a expertise, ele sabe como manejar. Só que tem situações na nossa vida que nos faz, exige mais de nós. Então, se a situação que você tem vivenciado tem exigido mais de você mergulhar mais na oração, mais na meditação da palavra, mais tempo com o Senhor, não hesite. Mergulhe nos rios de Deus. Mergulhe na presença do Senhor. A palavra fala: o Senhor, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é o seu nível de confiança nessa palavra? Confiança verdadeira, confiança que vem de dentro, sabendo que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele nos formou, Ele formou nossos hormônios, nossos neurotransmissores, Ele nos formou por dentro e por fora. Ele nos conhece, Ele conhece a nossa entrada e a nossa saída. Ele sabe o que pensamos, Ele nos sonda. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos sentimentos, Ele sabe o que precisamos e até onde vai a nossa confiança. E hoje, nesta noite, eu quero convidar você a sair do seu lugar, da onde você confia, e a subir de nível de confiança no Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Temos que estar conscientizados e experimentados nisso. Me lembro quando eu estava na Indonésia, na cama, recebi o diagnóstico que não poderia andar e sim estar na cadeira de roda. Minha hérnia quebrou na coluna lombar e simplesmente eu tinha que ficar deitada. Num país diferente, em outro mundo, outro lugar. Só o meu esposo presente. Ele tinha que almoçar. Ele saía na hora, meio-dia para almoçar, minha dor vinha meio-dia. Ele saía 11 horas, minha dor vinha 11 horas. Ele saía 1 hora, minha dor vinha 1 hora. Dor, dor, dor. Dor de ter que tomar injeção. Eu não sei como é que está o seu estado de vulnerabilidade quando a pessoa sai de perto de você. Como é que está o seu estado? Como é que está a firmeza sua? Mas é necessário que nós venhamos a mergulhar no Senhor para experimentar a sua presença inefável, para estarmos saciados do Senhor e estarmos regularizando todas as reações e alterações do nosso organismo mediante a tantas ameaças e desafios. Muitas situações se apresentam diante de nós para nos fazer estremecer.
Como é que está o nosso estado? Como é que está o nosso preparo? Nós sabemos que o Senhor é aquele que peleja por nós. Podemos superar todas as situações. O medo, ele é sempre gerado diante de ameaças, grandes situações, desafios de verdade. E também ameaças, grandes dificuldades e desafios de mentira, frutos da nossa imaginação. Tem situações que alimentamos o nosso pensamento e isso começa a gerar em nós reação física, isso começa a gerar em nós uma série de cadeias para poder nos trazer alterações. Mas hoje eu quero pegar na sua mão e levar diante do Senhor, para que a sua existência comece a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a renovação do nosso entendimento. A sua mente começa a receber de Deus a palavra de Deus e vai sendo modificada e vai sendo quebrado todas as fortalezas da mente, todos os sofismas, tudo aquilo que tenta nos botar dentro de uma fortaleza, que é um sofisma, uma mentira que nos ameaça dia e noite. Temos que colocar na nossa mente a palavra do Senhor verdadeira, eficaz, que não volta vazia. Antes faz aquilo que lhe apraz, que para qual foi lançada. O Senhor é aquele que peleja por nós. O Senhor conhece os nossos pensamentos e os impactos que esse pensamento gera nas nossa vida diária, nas nossas motivações e decisões. Se alimentamos pensamentos ruins, geramos motivações ruins e decisões ruins. Quanto tempo você passa alimentando pensamentos negativos? Ah, mas fulano, será que fulano? Aí você começa, a pessoa não está nem pensando que você está pensando, que ela está pensando de você. O marido saiu, você já está pensando uma série de situações. Pare e comece a alimentar os seus pensamentos com a palavra do Senhor, com coisas boas. A palavra de Deus fala em Filipenses 4, versículo 8. Vamos lá? Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, pensam em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno, tudo que for de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. A palavra do Senhor nos fala ainda que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Está em Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu está mais alto do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, existe um ciclo que precisa ser interrompido, de pensamentos ruins que geram sentimentos ruins, que geram comportamentos ruins. Isso tem que ser quebrado. Nós precisamos aprender a identificar o primeiro pensamento ruim, aonde começa, para que seja modificado o sentimento e para que seja modificado o comportamento diário. É necessário que venhamos estar atentos para que venhamos a modificar essa situação. Nós estamos diante de várias situações diárias no país, no mundo, notícias ruins, notícias boas, mas nós precisamos estar nos protegendo, estar precisando proteger a nossa mente para que não venhamos estar soltos à mercê da mídia, à mercê do Instagram, à mercê do WhatsApp, à mercê de todas as notícias que chegam até nós. É necessário estarmos bem preparados. A nossa luta não é contra carne e sangue, irmãos. Todos os dias se levantam situações para tentar nos derrubar, mas o Senhor é aquele que vai adiante de nós. O Senhor é aquele que nos põe de pé e nos levanta para podermos estar pensando nas coisas que são do alto, para poder renovar a nossa mente em Cristo Jesus, para que todos os sofismas,
as mentiras diárias que são lançadas na nossa mente, através de mídia, etc., caiam por terra em nome de Jesus. Não sei quantos de vocês percebem, diariamente, quantas coisas chegam para atingir a mente de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Irmãos, é muita situação. E muito rapidamente isso tem acontecido. Enquanto nós pensamos que está devagar, não. Depois de 2020, 2021, do evento pandemia, houve uma situação na vida das crianças que ficaram diante da tela horas e horas, diante de escola, né, que foram transformadas em aulas online, etc. Isso fez muito mal para as crianças. Fez e está fazendo, né? Já existe uma clínica em São Paulo, do qual a criança de infanto-juvenil são internadas por vício de eletrônicos. Crianças que com 7 anos pararam de falar. No evento crescimento, desenvolvimento, ao invés de avançar, retroagiram, porque foram atingidas por mídias e etc. Então é necessário que venhamos estar atentos, não só para conosco, para com nossas crianças e adolescentes, com jovens e até idosos, para que nossa mente não seja atingida e cause em nossos corpos reações, consequência desse tanto de tema de influência na nossa vida. Vencemos o medo e todas as suas alterações no nosso organismo, como tomamos posse da palavra da verdade, confiamos na sua palavra. Isaías 41:10. A palavra do Senhor fala: por isso, não tema, pois estou com você. A primeira parte que nós observamos dessa palavra do Senhor a nós é que vencemos o medo quando nós confiamos na presença do Senhor na nossa vida diária, no nosso pensamento e no nosso sentimento. Aqui diz: eu sou o Senhor, seu Deus, parte B. O Senhor é aquele que dirige as nossas vidas. Não tenha medo, ó verme de Jacó, 41:13, versículo 13, 14. Não tema, ó verme de Jacó, ó Israel, porque eu mesmo ajudarei a você. Declara o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel. Vencemos o medo quando confiamos na presença do Senhor na nossa vida e que Ele diz: eu estou contigo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: o Senhor está contigo. Você não está só. Nós sabemos disso intelectualmente falando. Só que nós precisamos encher o nosso coração dessa palavra, porque essa palavra nos enche, nos fortalece, nos traz segurança. A presença do Senhor com nós diariamente faz coisas que muitas vezes o marido, a esposa, o filho não faz. O Senhor nos enche de alegria. A presença do Senhor renova nossas forças. A presença do Senhor restaura as nossas forças físicas, emocionais e espirituais. Irmãos, nós precisamos desfrutar da presença de Deus. Quanto tempo você fica na presença? Qual é o tempo que você tem gasto para buscar a presença do Senhor? É necessário que haja um impulsionar da igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vencemos o medo quando confiamos na palavra do Senhor. Isaías 41:10, parte B. Não fique com medo, porque eu sou o teu Deus. O Senhor fala: eu sou contigo. Eu não só sou contigo, mas eu sou o teu Deus. Eu não sou como os outros. Eu sou presente. Eu falo, eu toco, eu curo, eu renovo, eu ajo, eu trabalho, eu luto as tuas guerras. Esse é o Senhor nosso Deus. Ele luta por nós. Quando nós não alcançamos, Ele alcança por nós. Quando o impossível está diante de nós, Ele se levanta, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é Deus que abre o mar vermelho. Ele é Deus que nos faz atravessar. Se você não consegue andar sobre as águas, Ele abre o mar na sua vida. Eu não sei como é que está o mar da sua vida. Eu não sei como é que está a tempestade na sua vida. Mas o Senhor está no barco. Não basta Jesus estar no barco. Você sabia disso? Não basta Jesus estar no barco. É necessário chamar Jesus na hora da tempestade. Jesus está no barco. Jesus está dormindo. Ele é o Senhor do céu, da terra e do mar, na natureza. Ele
Ele é o Senhor. Mas na hora do vento, na hora da tempestade, você tem que chamar Jesus. Levanta de madrugada, igreja. Ore ao Senhor, grita, Senhor, salva-nos, como os discípulos falaram em Mateus 8. Salva-nos porque perecemos. Quantas vezes você fica, às vezes, acuado por tanta luta, tanta guerra, tanta notícia, e você fica assim, apreensivo. Mas é necessário se levantar, porque o Senhor é por nós, quem será contra nós? Grande é o Senhor que peleja por nós, igreja de Cristo. O Senhor, Ele abre portas aonde não tem nem parede. Ele é criador, Ele continua criando situações, Ele continua criando circunstâncias, Ele continua criando expectativas, criando situações novas. Ele é o Deus de novidade de vida, Ele é o Deus de coisas maravilhosas, sobrenaturais. Precisamos pegar, precisamos tomar posse. É necessário que nós venhamos nos posicionar e termos experiências com o Senhor profundas, mas você precisa se posicionar. Se na sua casa são 2 ou 3 ou só você, não tem problema. Você se posicionando, você já alcança pela tua casa. Que o Senhor te encha nesta noite de confiança, para que venhamos confiar nas promessas do Senhor. A confiança em Deus nos promove a um nível maior de intimidade com o Senhor. O Senhor nos eleva quando confiamos no Senhor. O Senhor nos restaura. Certa vez, nós tivemos um problema, uma situação, em que nos foi roubado um carro na porta da nossa casa. Era um carro que ainda pagávamos. Na verdade, eu acho que era a primeira ou a segunda prestação, não é isso? De 36, era a primeira ou a segunda prestação. Ainda tinha 33 ou 32 prestações. Senhor, e agora? Oramos, começamos a orar, a madrugada toda fazemos um relógio de oração. Eu e Denis, que as crianças não eram nascidas. Então eu orava, ele orava, eu orava, ele orava. O relógio de oração era ele e ele. O que acontece, irmãos? No dia seguinte, 15 horas da tarde, o telefone toca. Seu carro foi achado em Vila Tiradentes, corre aqui, porque foi tirado só o kit gás, o carro está inteiro, se for levado para o depósito, eles vão destruir o teu carro, então corre aqui e pega o carro. Irmãos, o Senhor, Ele guarda, o Senhor, Ele ouve, o Senhor opera. É necessário que venhamos a entrar na brecha, é necessário que venhamos nos disponibilizar, entrar. Senhor, o que está acontecendo? É porque o Senhor quer te dar oportunidade na crise, para você ter experiências com Deus. Quando nós chegamos lá em Vila Tiradentes, lá não sei aonde, de São João de Meriti, Israel era o nome do sargento. Israel era o nome do sargento. Ele, 26 anos de polícia, eu nunca vi isso. O carro estava com as 4 portas abertas, inteiro, só tiraram o kit gás. Aí eu falei, o senhor nunca viu isso? Não, seu Israel, é o Senhor, porque nós passamos a noite orando e o Senhor nos deu vitória. Aí ele ficou com o olho assim, né, seu Israel? Israel é um nome bíblico, o senhor sabia? Eu sei, eu sou desviado, então volta para Jesus hoje, porque hoje chegou o teu dia de ver a glória de Deus. Deus é aquele que trabalha em nosso favor. Uma situação difícil, muitas vezes a gente acha, meu Deus, que desespero. Mas o Senhor te dando a oportunidade de você ter experiências com o Senhor. É necessário nós avançarmos. É necessário nós sabermos e estarmos conscientes. Eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu te ajudo. Eu te esforço. Eu te sustento com a minha mão direita. Eu te ajudo. Eu te esforço. Eu te sustento com a minha mão direita. Eu te ajudo. Eu te esforço. Eu te sustento com a minha mão direita. Pega a mão do Senhor e vai. Aleluia. Procure as ameaças, procure os desafios, enfrente-os, ponha-se frente a frente. A palavra de Deus nos dá muito exemplo para superar o medo e enfrentarmos, frente a frente. Davi, mesmo sendo um jovem, enfrentou um gigante grande, com muita confiança em Deus. Davi demonstra um posicionamento de confiança e fé. Ele enfrentou um gigante que nem o exército de Israel teve coragem de fazer. Guerrilheiros, treinados.
treinados, forjados na guerra. Mas Davi, qual era a diferença de Davi para os guerrilheiros? Qual era a diferença de Davi para o rei Saul? Em 1 Samuel 17, 10 e 11. Acrescentou eu hoje às tropas de Israel: mande-me um homem para lutar comigo sozinho, disse o Golias. Ele era grande, couraça que tinha 6 quilos de bronze. O capacete 3 quilos. Cada cadeleira de bronze cada lado. Assustador, olhava para ele, um homem de 3 metros, enorme. Assustava quem estava na fileira da fila de Israel, o povo de Israel, os guerrilheiros, o exército de Israel estava sendo afrontado pelo Golias. Versículo 11. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. O gigante filisteu desafiou ao exército de Israel, e os guerreiros ficaram assustados e com muito medo, e não pouco. Versículo 24. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar o exército de Israel. Ele dará grandes riquezas a quem matar. Também lhe dará filha em casamento. E também isentará os impostos da família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao redor: o que receberá o homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Todos os homens, versículo 27, repetiram a Davi o que havia comentado e disserem: isto é o que receberá o homem se matá-lo. Aqui vemos um grande desafio. Eu não sei qual é o desafio que está diante de você, diante da sua família. Eu não sei se é um concurso público. Eu não sei se é uma prova muito difícil. Eu não sei o que é que você precisa fazer. Quem sabe um gigante tem se apresentado diante da sua mente, do seu coração. Quem sabe você esteja com medo de algumas situações. Mas Davi, no versículo 32, o exército de Israel estava com muito medo. Não só o exército, mas Saul também. E no versículo 1 Samuel 17, 32 diz: Davi se dispôs para lutar contra o gigante. Gigante tão ameaçador, tão desafiador, tão intimidador como o gigante filisteu. Botando medo, intimidando. Isso é o que se apresenta de nós todos os dias, irmãos. É uma conta muito alta, é uma situação muito difícil. Mas Davi, como todos nós, sentiu medo. Mas ao contrário de todos os homens guerreiros do exército de Israel, ele enfrentou o Golias com confiança. Davi não se deixou impressionar pela aparência do gigante, nem pelo tamanho do Golias, nem pelas palavras intimidadoras dele, e nem pelas suas armaduras. Aqui utilizou Davi de uma estratégia, de colocar os pensamentos bons na cabeça, acreditar firmemente na presença do Senhor na vida dele. É necessário você colocar na sua mente: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é Deus como o nosso Deus? O nosso Deus é o grande eu sou. O nosso Deus passa conosco no meio de um exército. O nosso Deus é aquele que peleja por nós. O nosso Deus é aquele que vai na frente na guerra. Aqui nós viemos que Davi venceu e matou o gigante. Mas isso ele fez passo a passo. Ficou sempre ouvindo: eu sou com um cão para você vir a mim com paus. Irmãos, quantas vezes você diariamente escuta isso? Não estou falando exatamente essas palavras, mas são situações que se apresentam diante de nós para nos intimidar. O que está te intimidando? O que está gerando em você outras reações? O que está fazendo você fazer retroagir? O que está tentando você fazer você voltar para trás?
É muito difícil essa palavra, não tem problema. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode te capacitar, Ele pode te encher de sabedoria, Ele pode dar a você passo a passo as estratégias para vencer a guerra. Nós precisamos acreditar firmemente, diariamente, o que o Senhor pode fazer em nós e através de nós. 2 Crônicas 20, para encerrar. Josafá, ele recebeu uma ameaça. Chegou até os ouvidos de Josafá, versículo 1, 2 e 3, que 3 exércitos estavam vindo para ter com ele. Josafá teve medo e pôs-se a orar, e pôs-se a jejuar. Josafá teve medo. Versículo 3 fala: alarmado, com medo, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Versículo 15, e disse: escudo todos, 2 Crônicas 20, 15. Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse grande exército. A batalha não é de vocês, mas a batalha é do Senhor. A batalha não é sua, a guerra não é sua, a guerra é do Senhor. Versículo 17 diz a palavra de Deus: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, fiquem firmes. Vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Judá e Jerusalém, não tenham medo, não desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Mais uma vez o Senhor afirma que o Senhor estará conosco. Vai, avança, o Senhor é contigo. Vai, avança, o Senhor é contigo. Igreja, se posture, coloque posição. O Senhor é contigo, não desanime, não retroaja. Avance. É ano de expansão, é ano de avançar. É necessário modificar o nosso pensamento, para que nossos sentimentos sejam modificados e os nossos comportamentos sejam modificados. Não permita ouvir mentiras, para que a reação do seu corpo não retorne para trás. Muitas pessoas têm sido paralisadas. Se você tiver que fazer uma faculdade com 50 anos, faça. Se você tiver uma faculdade com 55 anos, faça. Se você tiver que fazer outro curso, faça. Um concurso público, faça. Não volte, o Senhor é por nós, quem será contra nós? Para encerrar, eu quero conversar com os irmãos sobre a missionária Anauzira Nascimento, que no ano da guerra que teve em Angola, em um ambo, na África, até a Cruz Vermelha saiu. A guerra estava tão ferrenha, a guerra estava tão difícil, que até a Cruz Vermelha, irmãos, saiu. E ela falou: Senhor, é hoje que eu morro. Todo mundo foi se alojar dentro de uma igreja, porque nos tratados mundiais e internacionais não podem atingir templos. Então eles correram para dentro do templo, na guerra do Ambo. E aquela noite o bombardeio estava muito pesado, muito pesado. E ali tinha até um major. O major estava com eles ali, junto com a igreja, junto com algumas pessoas. E a Anauzira falava assim: é hoje que eu vou morrer. Distribuiu todas as Bíblias que ainda tinha, a missionária. E o major chorando falou: missionária, não ganhei a Bíblia, não ganhei a Bíblia. A situação estava tão difícil que o major contou na época que ele teve que beber a própria urina para poder sobreviver. Tática de guerra, estratégia de guerra. E ali naquela noite ela pediu ao Senhor, orou com todo o grupo ali presente. E falou: Senhor, ela falou para a gente: tenho certeza que é hoje o último dia da minha vida. Mas ela abriu a palavra do Senhor em Salmo 118, versículo 17. Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, continuarei a ficar vivo para anunciar os feitos do Senhor. Muitas vezes você acha que é o seu último dia. Muitas vezes você acha que você não aguenta mais. Muitas vezes você acha: não vou vencer a guerra. É hoje, eu me rendo. Não, em nome de Jesus. Você não vai morrer. Antes você vai viver.
e vai contar os feitos do Senhor. Você vai viver, você vai avançar e você vai testemunhar. E nós louvamos ao Senhor, porque agindo o Senhor, quem poderá impedir? Tem uma canção que fala: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar e as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo o seu plano compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti. Diga ao Senhor nessa noite: eu creio em Ti, espero em Ti, espero em Ti, o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Você é filho, recebe o abraço, Ele está no meio de nós, assim como o RN não conseguia ficar no berço, sentindo a falta do pai. Você também não está só, Ele te abraça, Ele te envolve, Ele está com você no meio da guerra, Ele está com você no meio das circunstâncias difíceis, nas adversidades. O Senhor passa contigo no meio de um esquadrão, o Senhor passa contigo no meio do fogo, o Senhor passa contigo e as águas não te submergirão. Não temas, o Senhor é por nós. Vamos orar. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Pai, porque nosso coração sente medo, sim, diante de tantas circunstâncias. Mas arranca nesta noite o medo. Arranca, meu Senhor, toda situação difícil que altera nossas reações, altera, Senhor, nosso pensamento, sentimento. Eu te peço, vai passando e arranca do peito, ó Deus, todas as raízes, todo o mal. Ó Deus, arranca e substitua pela tua grandiosa presença. Obrigada, Pai, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus nós te adoramos e te agradecemos pelo abraço que o Senhor nos dá. Amém, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos louvá-lo, vamos magnificá-lo, vamos adorá-lo, porque Ele é merecedor de todas as coisas.